Olá, como vai? Hoje o assunto é intervenção precoce. Bem, nós precisamos entender primeiro o que é a intervenção precoce. Normalmente, nós temos que pensar em todas as atitudes que vão ter como objetivo diminuir ou inibir impedimentos, prejuízos em todas as áreas. Normalmente, a intervenção precoce, ela inicia em uma UTI neonatal. Por que eu digo isso? Porque boa parte dos bebês que precisam de uma intervenção precoce, eles acabam sendo bebês nascidos pré-termo ou com algum tipo de malformação e que necessitam de alguma cirurgia logo após o nascimento, certo? Então, é muito importante que a equipe procure perceber quais são as atitudes que eles podem tomar neste momento, que acabe ajudando num bom prognóstico. Então, o que a gente tem que pensar? A gente sabe que boa parte dos bebês internados na UTI neonatal são bebês nascidos prematuros. Então, se eu pensar nisso, eu tenho que lembrar que muitos desses bebês, eles vão estar em pleno desenvolvimento cerebral. Então, o ambiente da UTI neonatal é um ambiente de desenvolvimento cerebral. Eu vou dar exemplos para vocês. Nós temos uma fase desse desenvolvimento cerebral que é a migração. Então, as células elas vão migrar para suas áreas afim. Isso vai acontecer a partir da sexta, oitava semana gestacional até o oitavo mês, de idade gestacional. Depois disso, nós temos a organização, onde nós vamos ter o desenvolvimento de axônios, de dendritos. Isso acaba acontecendo a partir do sexto mês de idade gestacional. Depois dessa organização, nós vamos ter a milenização, que também inicia por volta do sexto mês de idade gestacional. Então, aí a gente vai vendo, sim, que o ambiente da UTI neonatal é um ambiente de desenvolvimento cerebral. Outro aspecto que eu gosto muito de ressaltar, que, por exemplo, um bebê com 35 semanas de idade gestacional, ele tem um peso do cérebro inferior, Até ele tem 2/3, na verdade, do peso do cérebro de um bebê com 40 semanas de idade gestacional. Então, a gente precisa entender que tudo que a equipe fizer, dentro de uma UTI neonatal, poderá repercutir de uma forma positiva ou negativa no desenvolvimento cerebral. Então, a gente já entende aí que a intervenção precoce inicia no UTI neonatal. Essa intervenção precoce, ela tem 3 etapas muito importantes. As avaliações, que precisam ser realizadas tanto dentro da UTI neonatal, como também após a alta hospitalar, porque essas avaliações, elas podem nos auxiliar a percebermos, possíveis impedimentos que podem vir a ser agravados ou não. Hoje nós temos importantes avaliações que podem ser usadas, como a General Movements e a Heine, são 2 exemplos, Então, a gente tem que pensar nas avaliações e nisso, com essas avaliações, nós vamos ter um norte sobre quais os recursos e técnicas que nós poderemos utilizar. E a própria intervenção, o atendimento em si, também faz parte da intervenção precoce. Mas um fator que é extremamente importante é a orientação familiar, certo? É a família que vai passar a maior parte do tempo com esse bebê, então ela precisa ser muito bem orientada. Mas quando nós falamos em orientação familiar, não é simplesmente nós orientarmos, nós precisamos entender muito bem a rotina dessa família. Nós precisamos perceber tanto os aspectos sociais, econômicos e emocionais de cada familiar, certo? Porque essa família precisa estar preparada para essa mudança de rotina, de ter um bebê que necessite de uma intervenção precoce,
certo? Então essa família precisa entender essa situação, mas ela também precisa ser acolhida e ouvida. Então, quando nós vamos pensar em orientação familiar, nós precisamos pensar, como eu já destaquei antes, nesses aspectos emocionais, sociais e econômicos. Eu, por exemplo, se eu vou orientar uma família que acabou de chegar em casa com um bebê prematuro, eu tenho que ter em mente que essa mãe talvez não vá só precisar cuidar deste bebê, estimular esse bebê, mas ela pode ter outras 2 crianças pequenas em casa, né? Então eu preciso entender dessa rotina para conseguir ajudar da melhor forma possível para a melhora da qualidade de vida, né, de todas as pessoas que estão envolvidas nesta intervenção precoce. Então era isso que eu gostaria de destacar hoje para você. Até o próximo vídeo.